Alto? A Tati entrou, Tati de Paulo. Tati. Boa noite, Tati. A Tânia. Ana. Dona Celi. Eli. A Juliana Siqueira. A Juliana Siqueira. Juliana. Bem-vinda, Juliana. Acho que isso é fone. Vai dar uma balançadinha. Pessoal, vai dar uma balançadinha aí que tem que botar o microfone. Com certeza dá uma dando cheira. Você bota o microfone pra cá, né? É, pois é, você vai. Ele, de novo. O Marcos. Marcos Jusilene. O Adilson tá dando boa noite. Adilson. Robson, Cláudio, Deus te abençoe. Robson, Deus te abençoe. Jurema. Jurema, Deus te abençoe. Bem-vindo compartilhando, pessoal. Kátia compartilhou. Kátia. Não, a Tati. A Tati. Isso aí, Tati. Compartilhando. A Tati compartilha rápido. AD Madureira Santa Terezinha. AD Madureira Santa Terezinha. Deus te abençoe. Seu Augusto tá dando boa noite. Augusto. Deus te abençoe, Augusto. A Tânia não tem aniversário. Tânia. Miriam. Ferreira, um abraço, Ferreira. Isso aí, Miriam. Miriam Souza Nascimento. Bem-vinda, Miriam Souza.
João. Boa noite, João. Natson ou Cleison? Xande. Fala, Xande. Deu boa noite. Xande bonitão. Ué, mas cadê a sua pós-graduação que tá ali? De 50 entrou na conversa. Janaína Borba tá dando boa noite, amado. Boa noite, Janaína Borba. Deus te abençoe. Pessoal, vão compartilhando, hein? Eduardo, Fala, Eduardo. Ângela. Ângela e Cláudio. Janaína Borba compartilhou já. Isso aí, Janaína. Que é isso, ele? Aide! Bem-vindo, Aide! Deus te abençoe. Caroline, Deus te abençoe, Caroline. José Nilson. Vai, Jaque. Jake. Dona Edna, boa noite. Marcelo Cardoso, também tá assistindo. Marcelo Cardoso, Deus te abençoe, Marcelo.
seu Getúlio. Sandra Vaz, bem-vinda. Boa noite, dona Ilma. Cristiano Sarinho, bem-vindo. Bom, nessa semana nós vamos dar início. Nós vamos dar início neste momento ao nosso culto de estudo bíblico da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor eterno Deus, nós te louvamos, clamamos a tua bênção nesse momento de estudo da tua Palavra, que ela venha, ó Deus, ao encontro de nossas necessidades espirituais, que venha, Senhor Deus, clarear a nossa conduta, que venha nos nortear, ó Deus, no caminho correto diante da tua santa presença. Perdoa, Deus, as nossas fraquezas, nossos pecados diante de ti. Nós te pedimos agradecidos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o Salmo 1, do versículo 1 ao 6. E ele tem como título Os Justos e os Ímpios. Nesse salmo fica caracterizado que o justo e o ímpio, cada um tem um caminho. Cada um tem um padrão de vida diferente um do outro. E nós vamos descobrir realmente o significado desse salmo, versículo por versículo. Nós encontramos nestes salmos algumas características extremamente importantes para a vida do crente, para não haver comunhão com o mundo, não haver comunhão com as pessoas do mundo. Podemos conviver com eles, mas não podemos ter comunhão com ele. A comunhão significa ter algo em comum com ele. É exatamente o aspecto que o Salmo vai discernir para nós neste momento. E ele começa no versículo 1 com o seguinte dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Prestem bem atenção, meus irmãos, que aqui ele vai começar a discernir. Ele já começa dizendo que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que isso significa? Isso tem a ideia, meus irmãos, de rejeição do modelo divino, de um modelo de vida que o crente não pode ter, certo? Na realidade, tem a ideia da rejeição do modelo de vida do mundo. Essa é a realidade. O verdadeiro crente, ele rejeita esse modelo que está colocado no mundo, para a vida cristã. O Salmo diz: bem-aventurado aquele que não anda, no segundo o conselho do ímpio. O modelo do mundo prioriza o materialismo, o sexo livre, não é isso? O interesse pessoal sobre o interesse do próximo, o ateísmo, a indiferença em relação a Deus, o culto à beleza externa em detrimento da beleza do coração, o vale tudo pelo sucesso, o vale tudo pelo sucesso e o esquecimento dos princípios básicos da palavra de Deus. Rejeitar o padrão do mundo é buscar o padrão de Cristo. Por isso, meus irmãos, bem-aventurados que não andam segundo o conselho dos ímpios, que ele não aceita esse modelo que o mundo impõe, para andar, porque o mundo prioriza o materialismo, o sexo livre, e os interesses pessoais em detrimento do interesse do próximo, e o ateísmo, a indiferença com relação a Deus, o culto à beleza em detrimento da beleza do coração. Rejeitar o padrão do mundo é buscar o padrão de Cristo. Por isso que ele é feliz, porque a forma
como nós vamos realmente mostrar e testemunhar para nós mesmos que estamos detestando o mundo, estamos rejeitando o mundo, né? Não andando segundo o conselho dos ímpios, é quando nós passamos então a ter um padrão de Cristo em nosso coração. Por isso ele diz, bem-aventurados são aqueles que não andam no conselho do ímpio. O conselho do ímpio é qual? É sexo livre, é um vale tudo, é desonestidade, é traição, esses são os conselhos dos ímpios, é isso que a sociedade mundana vive hoje, não é? Princípios que não fazem parte do nosso princípio cristão, o materialismo, né? O sexo livre, essas coisas não fazem parte de nós, como crentes, viu? Por isso, feliz é o homem que não anda segundo esses conselhos, que não anda segundo essas coisas que para o mundo é normal. Se você olhar para o mundo de hoje, você vai notar que toda a prática do pecado, toda a prática das coisas erradas é considerada padrão normal. Mas o salmista está dizendo para nós aqui que bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo esses conselhos, segundo esses modelos, segundo essa forma do mundo viver. Porque a felicidade não está lá. A felicidade, na realidade, ela está dentro dos padrões estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Esse é o padrão que, de fato, deve de ser almejado pelo crente. Né? E é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. E viremos para ele e faremos nele morada. Não tem nada de caminho do ímpio que possa ser aproveitado na vida de um crente. Nós estamos inseridos no mundo, vivemos nesse mundo, mas a palavra de Deus nos ensina que nós não somos desse mundo, tá? Não pertencemos a esse mundo. Nosso mundo é o reino de Deus. O nosso mundo é um mundo espiritual realizado e praticado pela palavra de Deus. Por isso nós temos que ter obediência a Ele, viu? Para evitar realmente querer se comparar e se envolver com coisas que realmente vão contradizer os princípios estabelecidos. Por isso que essa pessoa, ela não é feliz se fizer isso. O salmista está dizendo para nós aqui que bem-aventurado e feliz é o homem que não anda segundo o conselho do mundo, segundo o conselho dos ímpios, de pessoas que estão indo para o inferno. De vez em quando nós encontramos salmos aqui na Bíblia, onde o autor confirma que ele chegou um momento na vida dele que ele teve inveja do ímpio. Ele falou assim, eu que guardo os mandamentos, eu que ando dentro dos princípios, observei que o pessoal do mundão vive melhor que eu. Mas depois ele entra no santuário, e quando ele entra no templo, ele observa uma coisa. Ele estava invejando pessoas que estão indo para o inferno. Ele estava invejando o caminho dos ímpios, o caminho daqueles que não têm Jesus Cristo no seu coração. Por isso que nós temos que rejeitar esse caminho. Não podemos nos colocar diante de situações, tá, onde o sistema impõe a nós coisas que nós não condizem com as Sagradas Escrituras. Porque esse salmo vai relevar bastante a questão da palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Não é isso? Porque quando chega no versículo 2, nós já vamos encontrar uma outra expressão. Ele é bem-aventurado porque não anda segundo o conselho dos ímpios, mas ele não e nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não só não anda no conselho do mundo, nesse padrão que o mundo está mostrando, mas ele também não se detém lá. Ele não se detém. No dia a dia, meus irmãos, nós temos diversas situações, tá? Temos muitas situações e nos expomos às práticas mundanas. Nós, como crentes, vivemos diante do mundo, outras situações estão diante de nós, certo? Todavia, se expor não significa se deter. E esse é um problema grave, é um problema muito sério, né? Uma pessoa, por exemplo, ela não pode se deter no caminho, né? Ela não pode se deter no caminho dos pecadores. Por quê? Bom, durante um dia, você está exposto às tentações, está exposto a situações, né? Onde
estamos realmente ali. Isso não significa deter, né? Você está exposto ao adultério, você está exposto a relações sexuais ilícitas, você está exposto ao engano, ao suborno. Mas o que diz a palavra de Deus? Você está exposto a uma coisa, agora você se deter ali, parar para pensar ali, é coisa séria, né? Alguém diz com muita sabedoria que você não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça. Você não pode. Pode acontecer de um pássaro pousar na sua cabeça. Mas que você pode e deve evitar que ele faça ninho. É exatamente o que o autor aqui está falando a nós, né? Nós podemos evitar que ele faça ninho, que as coisas começam a borbulhar. Quando Jesus disse certa vez, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Por quê? Porque uma coisa é olhar, outra coisa é se deter no olhar. É se deter nesse olhar e começar a desenvolver pensamentos ilícitos, tá? E aí o que acontece? Vem o pecado. Por isso que o salmista está dizendo aqui, você não anda segundo o conselho dos ímpios, mas também não se detém, não para pensar na proposta. Você se desvia dela, tá? As práticas mudam. Todavia, você não se detém naquilo. Você não para ficar pensando sobre aquilo. Você se desvia daquilo imediatamente, né? Um exemplo muito simples é você estar envolvido com pessoas em rodinhas de piadas, xingamentos, gritarias, palavrões, né? Às vezes você chega numa rodinha de pessoas conversando, às vezes você sai com alguém para trabalhar, para pescar, para fazer qualquer coisa, e aquele palavrão o dia inteiro exposto a essas coisas. O salmista está dizendo aqui que nós não devemos nos deter diante de situações como essa. Se a conversa começar a ir para esse lado, nós temos que nos afastar disso. Nós temos que nos retirar do meio disso. E deixar isso bem claro para a pessoa pela qual nós estamos juntos, que nós somos diferentes. Nós não somos ímpios, nós somos justos diante de Deus. Fomos justificados diante do nosso Deus. E por Ele. É muito importante que o crente venha desenvolver um padrão de vida na qual não se comprometa com esse mundo, com os ímpios, não se detém no caminho deles, tá? Não se detém naquela caminhada que o ímpio está fazendo. Nós podemos, como eu disse agora mesmo, podemos estar exposto. Ninguém aqui está livre de estar exposto a várias situações. Mas ficar ali esperando o resultado complica, né? E principalmente nós que conhecemos a verdade da palavra de Deus. Nós não devemos nos deter, não devemos nos deixar influenciar de tal maneira. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, para evitar que isso aconteça. Porque o salmista está dizendo que nós não seremos felizes se começarmos a andar atrás dessas coisas. E são coisas que podem acontecer no trabalho, pode acontecer num passeio, num recreio, numa diversão, né? E muito cuidado com a relação com o ímpio, que o Salmo está trazendo para nós aqui, que nós como crentes não devemos ser inimigo do ímpio, não devemos evitar o ímpio, o que nós devemos é manter uma conduta diante dele, e se ele continuar daquele jeito, se for amigo, você não fique ali, não se detenha pensando sobre aquilo, sai mesmo, tá? Você não vai realmente criar inimizade, mas precisa ter uma separação entre nós e aquele que vive pecando e desenvolvendo a impiedade. Não é por aí. Bem-aventurado, não se detém no caminho dos pecadores. Aí quando chega no versículo seguinte, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso. Vocês estão notando que esse salmo está conduzindo a vida do crente distanciando-se do mundo em que nós estamos vivendo, e o como é difícil de nós vivermos nesse mundo hoje, tá? Onde nós estamos envolvidos com todo tipo de pecado ao nosso redor o tempo todo. O salmista está dizendo que é possível nós nos conduzirmos pelo meio sem sermos influenciados por ele. Isso mesmo, é fácil, não é difícil de ser influenciado por ele. Depende do nosso coração. O que você está buscando? Você que está me ouvindo agora, o que você busca onde você vai, o aniversário que você vai, na festa que você vai, no casamento que você vai. Você vai buscar o que lá? A glória de Cristo, um bom testemunho do Senhor Jesus? Hein?
Será que quando eu saio para fazer essas, quando eu vou trabalhar, eu busco o quê? Testemunhar de Jesus, falar de Jesus, revelar esse evangelho de Cristo através do testemunho? Observe o versículo seguinte. Antes, ele tem o prazer, né, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. É uma coisa impressionante, meus irmãos, que às vezes eu me preocupo. Eu tenho visto muitas pessoas da igreja não tendo prazer em ler Bíblia e estudar a palavra de Deus. Como que uma pessoa que não estuda a palavra de Deus acha que vai enfrentar essas situações? Como que ela vai resistir ao mundo? Como ela vai resistir a essas coisas que o mundo tem apresentado a ela? Hein? Quando um amigo chama para ir beber junto, essas coisas. Então, como nós vamos resistir se nós não tivermos dentro de nós a palavra de Deus que nos fortifica, que nos liberta, que traz força para nós? Nós temos que colocar uma coisa no coração. Dependemos totalmente da palavra de Deus. Totalmente dependemos da palavra de Deus. Nunca esquecer isso. O salmista no Salmo 40, versículo 8, ele declara: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Meus irmãos, nós temos que desenvolver uma característica bastante importante com relação a onde está a palavra de Deus. Será que ela está em cima de uma cômoda em casa? Ou está guardada lá no sofá? De repente a gente bota a palavra de Deus lá no sofá e fica achando lá na escrivaninha, né? Ou lá no quarto, e deixamos ela lá. Meu irmão, o lugar da palavra de Deus é no coração. Tá? É no coração, não é longe do coração, não. Porque o único lugar que ela vai ter efeito é no coração. Não adianta nada ter uma Bíblia aberta dentro de casa, como já fui em muitas casas e em alguns comércios que eu já entrei. Tá lá uma Bíblia aberta lá, amarela, com o Salmo 91. Uma vez eu entrei numa loja, eu li o Salmo 91, comecei a ler, o dono da loja chegou perto, ficou me olhando, eu notei que ele não sabia nada, ele nunca leu aquele Salmo. Isso mesmo. Ele não se assenta, mas ele tem prazer na lei do Senhor, que só tendo prazer na lei do Senhor, ele vai ter condições, tá, de não andar segundo o conselho dos ímpios e não se deter no caminho dos pecadores, porque sem Bíblia não dá. Viu? Sem Bíblia não dá. O salmista fala isso. O crente deve ler a Bíblia, ler a palavra e em seguida estar meditando, aplicando ao longo de sua vida. Suas atitudes devem ser influenciadas pela palavra. Quando você vai tomar uma atitude qualquer, você tem permitido a influência da Bíblia naquela decisão? Você jovem que está me vendo agora, você resolveu casar, ficar noivo, arrumar uma namorada, você tem deixado a sua vida ser conduzida pela palavra de Deus na escolha da tua namorada, do noivado, do casamento? Será que a palavra de Deus faz parte disso? Hein? Porque ele diz que aqui o seu prazer, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Tem tempo para meditar. Quantas vezes nós gastamos o nosso tempo lendo e vendo filme, vendo televisão, jogando conversa fora, e raramente nós gastamos uma hora para ler Bíblia. Você já leu a Bíblia, um capítulo, 2, 3, 5, 10 capítulos num dia? Ah, tá, mas que é isso? Vai ler 10 capítulos da Bíblia num dia? Não, quem aguenta isso? Muita gente aguenta isso, meu irmão. É disciplina, é querer, tá? É querer. Se você não quer estudar a palavra de Deus, não quer meditar naquilo que você acabou de ler, em qual local da sua vida que aquilo ali vai criar frutos adequados, né? E guardar ela, aplicar no longo da sua vida, vai correndo. Meus irmãos, nós não temos condições de decorar a Bíblia, nem algum pode ser ter que ter. Mas a Bíblia não foi um livro escrito para ser decorado, mas para ser vivido. O Espírito Santo não pega a Bíblia e faz você lembrar da Bíblia se você não lê. Nós temos que armazenar ela no coração para que o Espírito Santo, quando chega em determinadas situações e circunstâncias, ele nos faz lembrar dos versículos,
que estão na Bíblia, a palavra de Deus vem à memória, que o Espírito Santo vai lá no arquivo da memória, tira a mensagem que está lá da palavra dele e aplica. Agora as pessoas acham que pode chegar diante de situações e sem ter a influência do Espírito Santo, sem mudar nada na vida, e que aquilo ali vai concorrer tudo bem. Não vai. Não vai. Nossas atitudes têm que ser influenciadas pela palavra de Deus. O que você fizer, as escolhas que fizer, tem que ter a influência da Bíblia. Alguém me disse uma vez, a Bíblia tem resposta para tudo? Tem. A Bíblia tem resposta até para a morte. Tá? A Bíblia tem resposta e solução. O que tem acontecido é que as pessoas não têm buscado na palavra de Deus solução para suas vidas. Tem se tomado muitas atitudes, tentando resolver problemas sem Deus, sem a palavra dele. O que vem acontecendo nos meios familiares é que quando a família se desestrutura, você vai ver a causa principal, Bíblia. Estão longe da Bíblia. Não estão vivendo de acordo com a Bíblia. Essa é a realidade. Certa vez um casal discutiu com o outro e vieram me falar que ela que começou, ele que começou, ela que começou, e ele começou com um brigueiro danado. Eu só fiz uma pergunta. Vocês já tentaram descobrir quem é que tem razão nessa discussão? Só tem uma pessoa que tem razão nessa discussão na família. Cristo. Vocês ouviram ele? Ouviram o que ele diz a respeito do problema que vocês estão passando? O irmão está ouvindo Cristo falar? Então tem que ler, tem que conhecer a Bíblia. Senão não vai aprender não. Lá em Filipenses 4:8 está bem claro. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Sabe onde é que está as características disso tudo que eu acabei de citar para os irmãos? Na palavra de Deus. Isso mesmo. Na palavra de Deus. Aqui você tem tudo isso. O ímpio não vive assim, mas nós somos crentes. O nosso caminho não é igual ao do ímpio. O nosso caminho é determinado pelas Sagradas Escrituras. Fora da Bíblia nós não vamos fazer nada, não dá. Se você vai vender uma casa, vai vender um carro, vai vender qualquer negócio, está dentro da Bíblia direitinho, não está sendo desonesto, não está tentando enganar, não está tentando tapear, hein? Não está tentando fazer coisa escondida, hein? Porque a Bíblia fala sobre essas questões. Não é? Então nós temos que, sim, nos desenvolver de tal maneira para evitar esse tipo de questão. Entre o ímpio e o justo, né? O caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo é esse que nós estamos vendo aqui. Temos um ponto 3 que vai falar. Pois ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Meu irmão, depois que ele diz que o prazer do justo é a palavra de Deus, logo no versículo seguinte, ele vai citar o quê? Que o justo é semelhante à árvore plantada junto à corrente das águas. E a corrente das águas é a palavra de Deus. Ele tem base, ele está ligado à fonte de sustentação da vida. Por isso o salmista vai dizer que a sua folhagem não murcha. Por isso você vai ver que o crente está sempre se renovando. É muito triste quando a gente começa a ver que tem pessoas, tá, que começam com problema, né, e a gente nota que a Bíblia não faz parte. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não conhece as Sagradas Escrituras. Por isso começam os rolos. Agora, aquele que gosta da Bíblia, lê a Bíblia, tem prazer na palavra, ele é semelhante à árvore plantada junto à corrente das águas. Aqui o crente é comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro, água corrente, água fresca, água que alimenta. Ela possui água abundante, apropriada para dessedentar a sua sede. Tendo água, não sofre a queda das folhas e flores provocada pela seca, que pode produzir frutos nas estações próprias. Se você é uma pessoa que conhece a Bíblia, estuda a Bíblia,
lembra de uma coisa. Qualquer problema que acontecer, você vai ser sustentado por ela. Porque você está ligado à fonte. A fonte de água viva. Eu não sei por que as pessoas desprezam tanto as Sagradas Escrituras, meus irmãos. O analfabetismo bíblico tem sido algo terrível dentro da igreja. As pessoas chegam a dizer assim, eu já cansei de examinar pessoas para a pública profissão de fé, e quando eu falo sobre devocional, a pessoa fala assim, eu vou ser bem sincero, eu não leio a Bíblia todo dia. Mas se você não lê a Bíblia todo dia, está crendo em quê? No que você acredita? Acredita nas próprias filosofias e princípios estabelecidos por ti mesmo. De onde tirou isso? Nós temos que estar ligados à fonte. O Senhor Jesus Cristo. Examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a salvação, e são elas mesmas que testificam de mim. E lá ele diz, eu sou a fonte. Eu tenho água viva. Isso acontece que, quando nós começamos a relaxar com relação a essas questões, aí as folhas murcham, a folha cai, os relacionamentos vão embora, os casamentos se destroem, as inimizades de filho com o pai acontecem, as drogas entram de sola dentro de casa, né? Porque abandonaram as Sagradas Escrituras. Os princípios estabelecidos na Bíblia não podem ser abandonados. São elas que norteiam a nossa vida. São elas que dizem para onde vamos. Mas no quarto ponto nós vamos encontrar algo bastante firme. Ele agora vai comparar. Ele deu uma relação aqui das coisas que o crente faz. E agora ele vai dar uma relação das coisas que os ímpios não são. Os ímpios não são assim. Como é que os ímpios não são? Os ímpios não lêem Bíblia. Os ímpios não vão... Você já viu ímpios na igreja? Os ímpios não lêem Bíblia. Os ímpios não frequentam a igreja. Os ímpios não oram. Os ímpios não vivem de acordo com a Bíblia. Os ímpios vivem de maneira pecaminosa. E ele compara isso, tá? Os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa. Isso. O que é a palha que o vento dispersa? No versículo anterior ele tinha dito aqui que o justo é semelhante à árvore plantada junto à corrente das águas, cujas folhagens não murcham. Quando chega agora aqui, ele vai comparar o ímpio com uma palha seca. Significa que ele não está ligado à fonte, por isso que ele virou palha. Virou palha seca. E o pior, o vento dispersa. Não consegue. Meus irmãos, os ímpios são, ou aqueles que não possuem Deus, devem estar sempre no coração, são comparados, tá, com a palha. Ou com aquela palha de milho, trigo, que o vento espalha. Já viu palha de milho? Palha de trigo, já viu? Quando bate o vento em cima, leva tudo. Isso mesmo, o ímpio, meus irmãos, ele anda para lá e para cá, ele vai em igreja daqui, igreja de lá, e doutrina daqui, e vive debaixo de uma série de heresias, né? Não consegue viver de acordo com aquilo que a Bíblia fala, não possui firmeza, andam de um lado para o outro, né? Vivem desesperados, não têm esperança. Os ímpios não são assim. Eles não desenvolvem esperança, não têm segurança, não têm forças em si mesmo. Eles são como a palha que o vento dispersa, que não deixa se firmar em nada. Infelizmente, meus irmãos, temos que tomar cuidado para não virar palha. As pessoas na igreja têm que tomar cuidado para não virar palha. Às vezes, no começo da sua vida cristã, lia bastante a Bíblia, bastante, e agora parece que não adianta mais, né? Não consegue mais ler a Bíblia direito. Aprenda uma coisa com o Salmo 1. Tá? É feliz é o homem que gosta da Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Porque se você não gosta da Bíblia,
Você é comparado a palha, palha seca, que o vento dispersa, com heresias, com todo tipo de ensinamento errado. Não conseguem ser felizes, não conseguem ser felizes, não vão ser felizes. Tá? Infelizmente, meus irmãos, não se firmam em nada, não conquistam nada, estarão sempre insatisfeitos. Sim, meu irmão, aprenda uma coisa. Estarão insatisfeitos. Tá? Alexandre o Grande, conquistador de terras, conquistou todas as terras. Quando chegou na hora da morte dele, ele disse: não tenho mais nada para conquistar. Estou infeliz. Vou partir desse mundo e não vou levar nada. Isso mesmo, meu irmão, não levou nada. É assim que é. Um grande americano chamado Jay Gould, maior financista e milionário norte-americano, ao morrer declarou: considere-me o homem mais miserável do mundo. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele era palha. Não adiantou conquistas nesse mundo que não trouxeram a ele uma vida sólida, uma vida espiritual elevada. Muita gente procurando se firmar, meus irmãos, pensando que existe firmeza, que existe felicidade e alegria. Só existe felicidade e alegria, meu irmão que está me ouvindo agora, e você que não é crente, aprenda isso de uma vez. Só existe aqui nas Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus, tá? Sem Bíblia não tem saída. Você vai correr atrás do vento, vai correr atrás de coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Porque quando chegar o momento da partida, você estará só. Quando chegar o momento da partida, não haverá ninguém que vai poder te ajudar. Conheci gente muito rica que morreram sozinho, porque não podiam nem ter parente perto. Um dos homens mais ricos do mundo, lá da família dos Rockefeller, era muito rico mesmo, banqueiro. Sabe como é que foi o final da vida dele? A comida dele, ele não podia engolir. Ele tinha uma porção de alimento que custava $2. E ele disse assim: eu sou muito rico e não posso comer além de $2. Porque se comesse, morria antes. Faleceu, morreu, sem levar nada. Quando perguntaram ao contador dele, curiosos, os repórteres disseram assim: o que foi que ele deixou? O contador respondeu rapidamente: tudo. O que ele deixou? Quanto ele deixou? Tudo. Não levou nada. Porque ele é como o vento. Por isso, meu irmão, temos que tomar muito cuidado. Porque o vento dispersa, não deixa ficar aqui não. Temos outro aqui no outro ponto. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui nós temos uma menção do juízo final, que pode acontecer nas seguintes circunstâncias. Prestem bem atenção: se morrermos, se Cristo voltar e estivermos mortos, ou se Cristo voltar e estivermos vivos. O fato é que poderemos, a qualquer momento, ter de comparecer diante do tribunal dele, diante do seu trono. O salmista dizia, o rei Davi dizia que a morte estava a um passo dele. E lembre-se que ela também está a um passo de nós. Não sabemos a hora, o dia, nem o momento. Tem alguns que acham que vão ficar doentes para morrer. Deus não precisa de doença nenhuma para tirar a vida. Ele é o Senhor dela, ele tira quando quer. É impressionante. Existem duas formas para você estar, vai ou não encontrar com Jesus. Ou está vivo e ele vem. Ou está morto e vem com ele. Mas uma coisa é certa: a qualquer momento você pode estar diante dele. Por isso, cuidado, porque os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O fato é que poderemos a qualquer momento ter de comparecer diante do seu trono. O crente estará em grande multidão dos salvos, não entrará em julgamentos,
mas passará da morte para a vida. O incrédulo será condenado à eterna separação de Deus. Sim, meu irmão, para viver com o diabo e seus anjos. Isso aí. Vão viver com o diabo e seus anjos. Por que tem que ser assim? Se a Bíblia está aqui orientando, falando, instruindo, exortando, mostrando o caminho que tem que andar, mostrando. É ou não é? Há quantos anos que a Bíblia vem ensinando? Há quantos anos a igreja vem pregando? Aí surge a pergunta, por que tratam a palavra de Deus, que tratam a vida cristã, tratam aquela cruz com leviandade? Será que estão pensando que não existe morte, vida após a morte? Existe! Eu não preciso morrer para descobrir isso, não. Viu? Eu tenho certeza que existe. Só eu que tenho, não. Todo crente salvo tem, hein? Por isso o perverso não prevalecerá no juízo. Ele será tirado do juízo. Será julgado e levado ao inferno. E o inferno será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Está lá no Apocalipse. Tem gente que não gosta de ouvir isso, né? Ih, tem gente assim, ó. Não gosta de me falar no inferno. Abuou-lhe. Se está achando que está com medo do inferno, é bom aceitar Jesus de uma vez. É. E por fim, meus irmãos, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não vai levar a lugar nenhum. Isso mesmo. Meus irmãos, viver a vida longe de Deus e sem influência positiva da sua palavra e da obra do Espírito Santo no coração é buscar perdição ou a infelicidade eterna. Entendeu? Tentar viver a vida sem a influência da palavra de Deus é buscar perdição, ouviu? É buscar perdição, tá? E infelizmente, infelicidade eterna. A palavra de Deus traz como recomendação um padrão de vida que só é possível viver em Cristo. Fora dele, não. Não é possível viver de outra maneira. Por isso que nós devemos que desenvolver no nosso coração essa grande necessidade de termos o nosso padrão de vida estabelecido pelas Sagradas Escrituras. Eu vou concluir com pensamentos desse texto. Como ser feliz e alcançar o propósito do nosso coração? Se o nosso coração deseja felicidade, alegria, paz, não é? É indo a Jesus e aprendendo a viver a vida sob dimensão espiritual. Vá a Cristo e aprenda a viver a vida sob a dimensão espiritual com Cristo. Preste bem atenção. Nós não vamos conseguir viver uma vida feliz, ir para a eternidade, tá? Ser feliz se você não estiver em Cristo. Se você não crer no Senhor Jesus como teu único e eterno Salvador. Aprenda a desenvolver esses raciocínios, tá? Procurando na Bíblia ensinamentos norteadores, tá? De nossa conduta. Isso mesmo. Buscando na Bíblia, procurando na Bíblia ensinamentos norteadores da nossa conduta. Faça uma introspecção, avalie-se, veja como está a conduta e procure na Bíblia um norteador, porque ela está ali. Buscando através da comunhão com Deus. A vida de oração, a prática da sua vontade, o poder para vencer esse lado do diabo e testemunhar da fé. Sim. É isso que é o resumo disso aqui. Os justos e os ímpios. O caminho dos ímpios é uma coisa bem diferente. Mas o caminho do justo é não tentar, não permitir
que seja influenciado pelo caminho do ímpio, pelas coisas do mundo. Porque nós corremos um risco sério de partir daqui sem... Não temos controle sobre a vida. Não temos controle sobre a nossa, sobre nossos filhos, sobre nossos netos. Não temos o controle, ela pertence a Deus. Jesus deixou isso claro em Mateus 6. Não podeis acrescentar nenhum côvado sequer à vossa vida. O que Deus determinou é aquilo mesmo. Por isso, meu irmão, a palavra de Deus deixa muito claro isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Porque o ímpio não prevalecerá na congregação do justo. Meu irmão, vamos botar uma coisa no coração. Bíblia, porque os tempos são difíceis. A situação está ficando difícil, queridos. E prestem bem atenção no que eu vou dizer. Cada vez mais nós vamos precisar do que está aqui, para podermos viver. Estamos chegando num tempo onde não podemos mais acreditar em pastores, não podemos mais acreditar em igrejas. Vai chegar o tempo em que essas coisas vão ser difíceis de se crer. Mas a palavra prevalecerá. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Aide Moraes pediu oração pela nora dela que está no hospital para ganhar bebê. E a Maria Helena pela família. Aide Moraes pede oração para a nora que vai ganhar bebê. Né? E a mão de Deus estará presente. Viu, Aide? Pode ter certeza disso. E a dona Maria Helena pede pela família. Vamos orar, meus irmãos, encerrando assim esse momento de culto. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecido pelo privilégio que tu nos concede de estudarmos a tua palavra, de podermos ter nelas, ó Deus, a nossa forma de vida, os nossos norteadores, ó Deus, o caminho para onde devemos a seguir, que tu, através da tua graça e misericórdia, permitisse estar em nossas mãos. Fortaleça a tua igreja cada vez mais através da tua palavra, nos dando, ó Deus, assim, a tranquilidade de servir segundo os princípios estabelecidos por ti. Venha nos abençoar cada vez mais. Abençoe a família da dona Maria Helena, ó Deus, nós te pedimos isso. Esteja com todos lá, ó Pai, orientando, abençoando e fortalecendo cada vez mais. E também, ó Deus, abençoe a nora da Aide, ó Pai, que vai ganhar neném. Nós pedimos a tua bênção para esse momento na vida dela. Que sejam momentos de alegria, que ela possa sentir a tua mão poderosa, Senhor, a favor dela. E corra tudo bem, ó Deus, porque esse é o nosso desejo. E clamamos, ó Deus, pela tua soberana vontade. Perdoa, Senhor Deus, o nosso pecado e esteja conosco. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho. Amém, Pai. Menina, foi um tal de chupacana que é isso? Tomou ali. Deus te abençoe, meu irmão. Cada vez mais. Meu Pai do céu. Tá difícil, É? Ah, é? Meus irmãos, baixa um pouquinho, Breno. Meus irmãos, a Santa Ceia estava marcada para esse domingo, ela foi transferida para o domingo 22.
A Santa Ceia, que iria ser realizada agora no domingo, dia 15, foi transferida para o domingo 22. Motivo, as eleições. Nós achamos melhor transferir, tá? Por causa das eleições. Pode criar muito tumulto e então nós transferimos. Então não haverá Santa Ceia no domingo à noite. Ok? Não precisa ir na igreja domingo à noite. Mas terá a escola dominical normal. Deus abençoe vocês. Não esqueçam. Na realidade a Santa Ceia é para todos, mas não será realizada nesse domingo, hein? Domingo 22. Boa noite a todos.